Cara, mas conta pra gente aí, seu bairro, sua cidade, por que você decidiu trabalhar com medicina, por que essa área? Conta pra gente aí. Bom, então eu sou o Leandro Menezes, estou prestes a fazer 40 anos, sou cirurgião plástico. Atualmente eu atuo aqui em Belo Horizonte, também atuo em São Paulo. E no final da adolescência, no ensino médio, eu decidi que eu queria fazer medicina, era uma coisa que me atraía. Na época eu não sabia exatamente o que me causava tanto aquele fascínio. Só que tinha um detalhe, assim, hoje é até um pouco mais fácil, existem várias escolas de medicina, mas naquela época era muito difícil fazer essa faculdade. E assim, os meus pais sempre apoiaram muito a minha educação e a das minhas irmãs, mas a gente não tinha condição de fazer uma escola paga, de fazer medicina, sempre foi um curso muito caro. E eu nasci em Uberaba, por sorte a minha cidade tem uma baita universidade, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e eu vi aquilo como uma oportunidade. Se eu conseguisse passar no vestibular de uma faculdade federal e entrasse lá, eu ia poder continuar morando na minha cidade, eu não ia precisar pagar pelo meu estudo e mais ou menos no primeiro colegial, pro segundo, eu decidi que a minha chance era aquela. Aí eu comecei a estudar assim muito e depois de alguns anos estudando, eu consegui entrar na faculdade lá em Uberaba. Então eu fiz medicina lá na Universidade Federal de lá. Na sequência, depois dos 6 anos de faculdade, eu já entrei direto na residência de cirurgia geral, que também lá na Federal de Uberaba. Então eu fiquei 8 anos lá. Depois disso eu vim aqui para Belo Horizonte para continuar a minha formação. Aí fiz mais 3 anos de residência de cirurgia plástica, já aqui. Então atualmente são 12 anos, naquela época eram 11 anos para você se formar em cirurgia plástica. E gostei de Belo Horizonte, porque Belo Horizonte é uma cidade grande, mas ao mesmo tempo tem um quê de interior, as pessoas te recebem, te acolhem, mas eu achava que faltava alguma coisa, eu tinha um fascínio pela cirurgia de face, em especial, e pra gente conseguir uma formação boa, você tem que fazer mais. No final da residência eu tive uma oportunidade de fazer um estágio com um grande cirurgião plástico nos Estados Unidos, em Chicago. Eu terminei a residência, passei na prova de título e fui para os Estados Unidos, fiquei um tempo lá, em Chicago, com o Dr. Jim Toriumi, pessoa assim, espetacular. Depois, voltando para BH, eu tive uma oportunidade de fazer um mestrado em São Paulo, na Federal de lá, na Unifesp, e também era um mestrado focado para a face. E terminados os 2 anos de mestrado, eu consegui uma pós no Hospital Albert Einstein, de também tratamentos da face, foi mais um ano. E depois eu voltei para BH, mas eu sempre gostei, assim, de São Paulo também. E aí ficava naquela, vou para São Paulo, não vou, São Paulo tem um monte de coisa que acontece também. E há mais ou menos um ano eu decidi dividir a minha vida profissional. E atualmente a gente atua aqui em Belo Horizonte, mas a gente também atua em São Paulo. Então, para todo mundo que tem desejo, assim, às vezes quem mora fora do Brasil, a gente tem muitos pacientes que vêm de outros países. Às vezes a logística de São Paulo é mais fácil. Então a gente tem toda a nossa equipe, com todo o nosso cuidado, também em São Paulo e também aqui em Belo Horizonte. E a ideia é oferecer assim uma experiência que vai muito além de uma cirurgia plástica e com a mesma qualidade. Seja aqui em Belo Horizonte, seja em São Paulo, a gente está preparado para cuidar de você.